Jogar Uno já foi febre entre a adolescência e a infância. Hoje em dia nem tanto, né, Ana Luísa? Sim, realmente. Hoje em dia nem tanto. Mas uma coisa é certa. Para jogar Uno e ganhar, tem que ter estratégia, não tem? Com certeza. E assim, também é na vida e nos estudos, né? Sem sombra de dúvida. Sabe quem é a Ana Luísa, gente? Passou em 7º lugar para medicina na UERJ, estudando em escola pública. A gente precisa saber dessa estratégia. Você de casa está querendo saber qual a estratégia que ela usou para passar em 7º lugar em medicina para a UERJ? Conta pra gente. Difícil dizer assim qual a estratégia, porque eu acho que não se resume a uma coisa só, né? É um conjunto, né, de atitudes que você tem que tomar até conseguir a aprovação. Porque passar em medicina, não só passar em medicina, como passar em qualquer faculdade, no geral, é uma coisa que demanda tempo, né? Na minha turma, a média de tempo que a galera fez de cursinho para ser aprovado é em torno de 2, 3 anos. Tem gente que já fez 4, 5. Então, assim, passar direto no ensino médio é uma coisa bem difícil. E eu acho que é importante a pessoa não desistir, né? Que às vezes ela faz o vestibular uma vez, não passa e desanima. Mas é importante não desanimar. Em termos de estratégia, o que eu fiz, assim, normalmente, né, as pessoas que tentam passar em medicina, elas têm um cronograma definido de estudar X horas por dia, X matérias por dia e tudo mais. Eu fiz um pouco diferente. Não sei se isso seria o ideal para todo mundo, mas eu, por exemplo, não tinha horário definido para estudar. Eu estudava conforme o que eu achava que estava precisando naquele momento, não parava para contar horas. Né? Eu estudava com base em conteúdo. O que eu achava que eu precisava aprender, o que eu achava que era mais importante, fazendo muito exercício. Porque eu acho que só contar horas não é o essencial. A questão é a qualidade de estudo. Porque às vezes você fica várias e várias horas estudando, mas ali não foi um estudo realmente produtivo de fato. Então você tem que ver ali o conteúdo, a qualidade do que você está fazendo. E você tem que ter uma estratégia. Porque, por exemplo, a UERJ, né, tem estilos de prova muito diferentes. Então, dependendo do vestibular que você está fazendo, você tem que se preparar de uma forma diferente. Então, no Enem, você tem são 2 provas, né, em 2 dias, né? O primeiro dia com a prova de humanas, no segundo dia com exatas e naturezas, e todas as questões são objetivas. Na UERJ não. Na UERJ você tem 2 fases, né? Uma primeira fase. A primeira fase ela tem 2 subdivisões, né? É o exame de qualificação que chama. E essa primeira fase ela acontece 2 vezes por ano. Então, no próximo domingo agora vai acontecer o primeiro exame de qualificação da primeira fase. E depois, se não me engano, em outubro ou setembro, vai ter um segundo exame de qualificação. Então, você tem 2 oportunidades para fazer essa primeira fase. E na primeira fase, né, você... Então, você tem no início do ano e no final do ano. Isso. Quem está interessado para passar para a UERJ pode experimentar nesses 2 momentos. Sim. Agora já acabou as inscrições para o primeiro exame de qualificação da primeira fase. Mas aí, acho que... eu não sei se abre as inscrições em julho, agosto e a prova em setembro, outubro. É mais ou menos assim. E aí você pode ainda fazer a primeira fase, só que é o segundo exame de qualificação, né? Porque a primeira fase tem 2 exames de qualificação, que acontece um em junho e um em setembro, mais ou menos, e depois tem a segunda fase, que é em dezembro. Entendeu? Mas você tem 2 oportunidades de fazer a primeira fase, que é uma coisa boa. E o ideal é que faça só quando terminar o 3º ano do ensino médio, ou você tentou antes para experimentar, ver como é que era? Acho que a gente não vai conseguir jogar Uno, gente, porque tá ventando o mundo, vamos guardar. Eu tô com medo de colocar até as cartas. Eu também, eu tentei aqui, fiquei segurando, eu falei, não, deixa quieto, a gente não vai conseguir jogar, vamos só bater o papo mesmo. Mas você chegou a fazer antes ou você fez logo de primeira? Já tentou? Então, eu não sei se tem um requisito mínimo de idade, né? Por exemplo, não sei se uma pessoa do primeiro ano do ensino médio pode fazer. Eu acho que a partir do segundo ano do ensino médio você pode fazer sim. Pode tentar para ver como é que é, né? Experimentar. Mas aí para você entrar na faculdade, né, você tem que ter um ensino médio concluído, no caso. Completo para poder passar e garantir realmente a vaga, né? Senão você passa, não vai poder entrar na faculdade. Você fez antes? Não, você já fez direto? Ano passado eu estava no 3º ano do ensino médio, foi a primeira vez que eu fiz o vestibular. Pra você ter noção, antes eu nem sabia que existia assim, o vestibular da UERJ, né? A minha escola nunca divulgou muito. Aí eu pesquisando que eu fui ver que tinha esse vestibular e que a UERJ tinha um polo ali em Cabo Frio, que eu fui ver. Mas é novo? Esse polo de Cabo Frio é novo? Sim, é um polo novo. Antes disso... Você tinha que ir pro Rio mesmo? Eu teria que ir pro Rio se tivesse passado, ou então pra... Tem outros polos espalhados, assim, no Rio de Janeiro, mas nenhum tão próximo quanto Cabo Frio. E você, quando você decidiu escolher, você escolheu medicina por quê? Tem algumas pessoas, né, que têm esse sonho desde criança de fazerem medicina. Desde criança, nunca tive um sonho específico de ter uma profissão, assim.
eu fui alternando entre diferentes coisas que eu queria, que me interessavam. No ano passado, ano retrasado, eu pensei de repente ou fazer carreira militar ou fazer direito, era uma dúvida que eu tinha. E por mais que eu achasse a medicina interessante pela questão de conhecimento, de mais área de biologia, entender o corpo humano, entender uma doença, poder salvar uma pessoa, eu achava muito interessante. Mas eu achava que eu não poderia fazer uma faculdade de medicina, primeiro, porque não é uma faculdade que tinha nenhuma faculdade pública aqui perto de mim, né? O próximo seria no Rio, em Niterói. E também porque é uma faculdade integral durante 6 anos. Então eu pensava, caramba, eu vou ficar 6 anos sem trabalhar, sem fazer nada, integralmente estudando. Então eu achava que ia ser muito puxado pra mim, aí me deu uma desanimada, algo assim. Mas aí no ano passado, né, apesar dessas questões, eu resolvi que eu ia tentar assim, fazer o vestibular. E eu nem achava que eu fosse passar, porque eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu nunca tinha feito nenhum vestibular antes, eu não tinha essa confiança, nem achei que eu fosse passar de fato, né. E aí, como eu estava explicando, né, na primeira fase, você tem conceitos, né, que você pode tirar. Eu acho que pode tirar conceito A, conceito B, conceito C e conceito D. Eu acho que vai assim. Então, dependendo de quantos por cento da prova você acerta, você tira esse conceito. Eu acho que para você tirar o conceito A, que é o máximo, você tem que acertar acima de 70% da prova, né? Eu fiz a primeira fase lá em final de maio, acho que foi ano passado, e eu consegui esse conceito A. Que legal. E aí, dependendo do conceito que você tira, você acumula pontos para a segunda fase. Então, tirando o conceito A, você já tem 20 pontos para a segunda fase. E aí, na segunda fase, você pode acumular mais 80 pontos. Então, são 20 pontos, até 20 pontos na primeira fase, até 80 pontos na segunda, e você soma o máximo que é de 100 pontos. Então, você já tinha os 20%, os 20 pontos da primeira fase. Já tinha os 20 pontos. Mas você também soma a nota do Enem, não soma? Não, EJA não. Não soma? Não, o Enem não influencia em nada. Nem na redação? Até porque na segunda fase, você tem que fazer. Na segunda fase da UERJ, né, o modelo de redação deles é bem diferente do modelo de redação do Enem. Porque no Enem, normalmente é uma redação com algum problema social e tudo mais, e eles dão uns textos de apoio para você ler na hora. A redação da UERJ é com base na leitura de um livro. Então, esse ano, se não me engano, o livro que as pessoas vão ter que ler vai ser Hamlet, de William Shakespeare. E aí vai ter que fazer uma redação com base em algum tema do livro. Então você lê o livro, é uma leitura obrigatória, e aí na redação, a UERJ, com base nos temas do livro, elabora um tema para redação, entendeu? Que vai ser surpresa. Isso, ninguém sabe qual tema é, só sabe que tem alguma coisa baseada no livro. No livro. Mas se você pega um livro gigante, assim, que tem muitas e muitas páginas, a quantidade de assuntos que eles podem pegar para são diversos. E durante a redação é obrigatório você citar o livro. Então você referenciar o livro de alguma forma, até para a banca ter a sensação de que você leu. Se você não... Que capítulo, em que página, né? Você de alguma forma, quando você falar e colocar lá, você referenciar, tem que contextualizar. Assim, em que momento foi falado, né? E a UERJ pesa bastante para você fazer uma redação autoral, original, que tem ali um pensamento seu. No Enem, normalmente é um modelo de redação mais engessado, né? Até tem muita gente que decora, por exemplo, o modelo pronto para o Enem. Para a UERJ já não é assim, porque são estilos de redação diferentes. Então, por isso que eu falei no começo, que você tem que ter uma estratégia de prova a depender do vestibular que você quer fazer. Se você vai fazer o Enem, você tem que fazer a redação de um jeito. A UERJ já é uma redação de um outro jeito. Então, você tem que se preparar baseado nisso. Prestar bastante atenção no que você vai querer. Mas você não falou por que você escolheu medicina ainda. Sim, realmente. Não falei. Então... No ano passado, eu acabei tentando fazer esse vestibular, pegando esse conceito A. E eu acho que um dos motivos para eu querer fazer medicina foi pela questão do conhecimento, porque eu achava essa tecnologia importante, do conhecimento do corpo humano, doença, coisa assim. Dieta, alimentação era uma coisa que eu normalmente sempre pesquisava, eu gostava de ver sobre. E, na verdade, aconteceu até uma coisa engraçada, mas meio trágica comigo, né? Que eu fiz o exame de qualificação no domingo, e aí na segunda-feira eu acabei tendo que ser internada por conta de um problema que eu tive, né? Nossa! Não sei se você já ouviu falar que é pneumotórax espontâneo. Não sei. É basicamente um pneumotórax, normalmente você tem por causa de uma lesão. Por exemplo, uma costela perfura a sua pleura, né, que reveste o pulmão, e aí o seu pulmão, pela essa perfuração, né, o pulmão não consegue se encher, então ele fica colabado. Normalmente, isso é um pneumotórax traumático, que fala, né? Eu tive um pneumotórax espontâneo, ou seja, eu estava em casa, normalmente, e eu comecei a ter falta de ar, assim, do nada. E aí eu cheguei no hospital e falaram que tinha tido um problema nessa minha pleura, né, que reveste ali o pulmão e tudo mais, e que por conta desse problema o pulmão direito estava colabado, então eu estava basicamente respirando só com o pulmão esquerdo. E aí nisso eu fiquei um mês internada.
depois que eu fiz no dia seguinte que eu fiz a prova. E eu acho que nesse tempo que eu fiquei internada, eu pude refletir ainda mais sobre a importância que o médico tem ali na vida do paciente e o papel que tem. Porque eu acho que eu nunca tinha ficado internada antes, então eu tinha tido essa experiência. E foi aqui em Iguaba que você ficou? Eu fiquei em Araruama, depois eu fui transferida para o Rio de Janeiro. Fiquei um tempo. E eu tinha essa vontade de fazer medicina pela questão do conhecimento, que eu achava uma área interessante. E quando eu fiquei internada, eu vi assim, como que é ruim você não saber o que vai acontecer com você, não saber a sua condição. E o médico, ele é meio que você põe todas as suas esperanças nele, né? Que ele vai te ajudar, que ele vai te salvar mesmo. Então eu vi que eu tinha uma admiração muito grande pelos médicos que estavam cuidando de mim, pelos cirurgiões, que eu tive que fazer 2 cirurgias no Rio de Janeiro. Porque pneumotórax realmente é um problema que se cura fácil, né? Falaram pra mim que em uma semana no máximo eu ia sair do hospital. Só que eu tive complicações, tive que ficar mais tempo. E aí, só que o tempo que eu fiquei internado me desmotivou um pouco de estudar, né? Desmotivou um pouco. Porque eu achei, nossa, eu fiquei um mês, porque eu não estudei durante esse tempo. Aí eu até pensei, nossa, como é que eu vou passar agora? Você ainda mais difícil. Perdi um mês, perdi 30 dias de estudo. Eu ficava pensando nisso, mas... Toda a sua estratégia estava indo por água abaixo. Sim, mas de certa forma teve essa motivação, porque para eu entender realmente a função do médico ali, acho que foi uma coisa muito boa para mim. E acabou te dando uma direção. Sim, porque agora que eu tô na faculdade, né, eu acho que se eu não tivesse tido essa experiência, se colocar um lugar do outro é uma coisa muito importante como médico, né? Você tem noção que não é só a doença, né? É uma pessoa que você está tratando, é uma vida, né? É uma vida, né? E a pessoa ali... É o amor da vida de alguém, né? É o amor da vida de alguém, a pessoa está desesperada, sabe o que vai acontecer com ela. Então, eu acho que essa experiência para mim foi uma coisa boa agora na falar de medicina, porque eu acho que quando eu estiver frequentando hospitais, atendendo as pessoas, vão me ajudar muito a pensar, quando estiver cuidando do paciente, pensar com bastante cuidado, sabendo que o celular acabou de cair por causa do vento. Bom, gente, depois desse furacão que passa por aqui, vamos continuar falando da medicina, da importância, né, que você decidiu escolher medicina por conta desse problema que você passou. Eu já estava pensando em fazer medicina, né, porque na primeira fase da UERJ, né, você não escolhe para qual curso você vai prestar. Então, só na inscrição da segunda fase que você escolhe. Então, eu estava pensando, de repente, estando em dúvida, né, na primeira fase, se na segunda eu ia me inscrever para a prova de Direito ou para a prova de Medicina, né? E aí eu acho que com essa experiência me ajudou a escolher a Medicina, e juntamente porque pela questão do conhecimento ali, que era uma coisa que eu gostava bastante, e também a gente tem que levar em consideração que a profissão do médico no Brasil traz uma estabilidade financeira, uma profissão muito boa, você consegue ter uma oportunidade de uma carreira, assim. E não ter tempo para nada, porque tem que ficar o tempo inteiro ali, né? São 6 anos de faculdade, depois especialização, então tem que ter uma dedicação bem grande, ultimamente. Isso é muito interessante, mas eu queria que você falasse pra gente também, porque tem muita gente em casa que deve estar pensando assim, eu estudo numa escola pública, eu não vou conseguir passar para uma faculdade, universidade pública, porque vou competir com pessoas que vêm de escolas privadas, que o ensino é muito melhor, muito mais preparação, e você é a nossa prova viva, né? Ana Luísa é de Divinópolis, Minas Gerais, não é isso, Ana Luísa? Está morando aqui em Iguaba Grande há 6 anos. Sim. E onde você fez o seu ensino médio? No Colégio Estadual Paranhos, Dr. Francisco de Paula Paranhos. No Paranhos. Mas antes do Paranhos, são 3 anos só de estudo, você estudou antes. A 8º, 9º, mais ou menos, acho que você deve ter feito aqui também. Aqui em Iguaba. Em que colégio? Antes eu morava em Araruama. E aí eu estava no colégio público também, que era o Nair Valadares. Então, meu 8º e 9º ano, eu fiz no General Viana. Só que o 8º e 9º ano foi o ano de pandemia. Então, eu basicamente não pisei na escola. Eu fiz um mês de aula, começou a pandemia. E no 9º ano, até estava voltando a ter as aulas na escola, só que minha mãe estava com muita doença e tudo mais. Então, esses 2 anos que eu estava numa escola particular, acabou que eu fiz online. Aí eu não aproveitei praticamente nada. Foi um tempo, simplesmente bem complicado. Mas foi também, mas olha bem como tudo, olha só. Eu sempre costumo dizer aqui para vocês que eu creio muito em Deus e eu acredito que tudo na nossa vida acontece de acordo com o que Ele destina a acontecer. Nós temos o livre-arbítrio para escolher, mas tudo é destinado pelo que Ele decide fazer na nossa vida. Então, olha bem como o Papai do Céu já veio desenhando lá a sua vida lá atrás, olha aí. Você estudou o 8º e 9º ano no Genária Viana, que é uma escola particular, uma escola privada. Foi. Porém, nunca esteve presente na escola porque foi na época de pandemia, então você estudou online. Eu fiz um mês só de aula. Um mês de aula, o restante foi toda a aula online, né? Isso te deu o quê? Te deu
uma organização para estudar dessa maneira, porque o estudo online é totalmente diferente do que o estudo presencial. Ele depende muito mais da sua vontade do que quando você vai presencial, que o professor está ali, né, te orientando, está sempre te chamando, tentando buscar você para a atenção do que ele está dando, do que ele está falando. Então, quando você faz um ensino médio numa escola pública, né, que foi o Paranhos, uma escola pública estadual, Sim. E aí você me falou que você estudou online, você fez um cursinho online por conta própria, não foi? Foi. E aí, esse cursinho te ajudou graças à pandemia, concorda comigo? Eu peguei assim, como é que fala? É que eu peguei múltiplas fontes de estudo, né? Eu pegava vários conteúdos, tem muito conteúdo na internet gratuito, se você pesquisar bem, né? Então, assim, um mês antes da UERJ, eu assinei um curso de mega intensivo, um mega intensivão do... Tem problema falar o nome? Não, pode falar o nome. É do Kibio, né? O professor Vitor considera, é um curso focado para a UERJ mesmo, né? Para a parte de medicina, porque na segunda fase tem uma prova discursiva de biologia e de química. Se você faz medicina, se você quiser fazer outra faculdade, aí a prova discursiva já é de uma outra coisa, tipo história, geografia. Para medicina é química e biologia. Então, o cursinho que eu realmente paguei foi esse, né? Um mês antes da prova, esse mega intensivão. Só que antes de eu pagar esse cursinho online, já estava estudando online, só que não tinha um cursinho específico. Eu pegava de fontes diferentes online, assim. No começo do ano, antes de eu ser internada, né? Acho que em fevereiro, março, abril, junho. De fevereiro até abril, mais ou menos, eu até cheguei a fazer um curso presencial ali em Goba Grande. Só que eu não gostei muito porque, como eu disse, estratégia de prova, né? Eu queria passar na UERJ, eu não queria passar pelo Enem, porque o Enem não tem polo de medicina aqui perto de mim, então meu foco era a UERJ, o polo de Cabo Frio. E na segunda fase da UERJ só tem discursivo de biologia, de química e redação. Então, a partir do momento que eu fiz aquela prova... Que já tirou a nota máxima na primeira fase, eu você parei estava de estudar focada... tudo. Comecei a estudar só biologia, química e só redação, foi isso. E também o cursinho que, eu nem quero citar, mas o cursinho preparatório que eu fiz de Iguaba, eu não gostei muito, era meio desorganizado, mas... Então, esse meu ex-padrasto, que era casado com a minha mãe, ele tinha um pouco mais de dinheiro, conseguiu pagar pra mim, só que eu não gostei muito, então eu preferi estudar sozinho, porque eu não achei que fosse um curso que fosse me ajudar, assim. Entendi. Aí optou por estudar sozinha, mas Sim. Que, graças ao estudo online, te ajudou muito para você saber a se policiar, a ter organização, a ter mais atenção e foco no que você precisava fazer. Porque eu te confesso, fazer online para mim é muito chato. Eu gosto muito do presencial. Quando eu tava nesse 8º, 9º ano online, foi bem difícil para mim. Nossa, a adaptação é bem diferente. Assim, teve muita matéria que eu não aprendi nada, que eu não consegui pegar. Foi horrível, né? E eu tive que... só mais no ano passado é que eu aprendi mesmo a estudar online de verdade, de direito mesmo. Porque esse 8º ano foi realmente terrível pra mim. Foi um momento que você quis passar. Foi quase um negócio perdido, assim. E não só pra mim, mas pra todas as crianças, assim, que estudaram online. Todos que passaram Porque quando eu comecei no ensino médio em Paranhos, muito defasado. A galera não tinha esse conhecimento fundamental, porque os últimos anos foi tudo online. E... Foi muito eu que tava... Ficou muito prejudicado, né? Sim, eu que estava no colégio particular. E foi difícil ainda, foi bem complicado a adaptação. Quem estava no colégio público, então, essa parte do online praticamente não teve nada. Já, pois realmente foi muito ruim. A pandemia atrasou muito o ensino, complicou muito, e agora a gente tem que buscar, né? Tem que buscar ainda mais. Mas independente de buscar, né, de ter passado por esse problema ruim, essa busca constante, independente de ter sido por um momento ruim. Vocês estão aqui com a Ana Luísa, que tem quantos anos, Ana Luísa? Eu tenho 18. Hoje tem 18? 18 anos Ana Luísa tem, gente. Então, olha bem, 18 anos, tem toda essa maturidade de saber da importância do estudo, já escolheu medicina e começou em março agora. Sim. Como é que você está se sentindo? Eu fiquei muito feliz, porque, como eu te disse, né, foi o primeiro vestibular, assim, que eu fiz, nunca tinha feito nada, então eu não achava que eu fosse passar, eu achava que pelo menos mais um ano eu ia ter que tentar, então foi uma surpresa muito positiva para mim ter conseguido entrar, porque, como eu te disse, a maioria da minha turma estuda 2, 3 anos, 4 até, tem gente até mais, assim. Então eu fiquei realmente muito feliz porque, ainda mais se tratando de medicina, né, que é muito longo, quanto mais cedo você entra, mais positivo melhor é a medicina.
Mas normalmente, você falou que a UERJ não conta ponto do Enem. Mas normalmente o Enem conta ponto para as outras universidades também. O FRJ conta, não conta? Sim, sim. É porque a UERJ ela tem o vestibular dela, que é bem diferente. Mas aí outras faculdades do Rio, o FRJ, o FF, a UF, né? Uhum. Outras todas somam ponto do Enem, né? É tudo por nota do Enem. Então você faz o Enem e aí você entra no SISU, que é o programa lá, você aplica sua nota e você consegue ver se aplica sua nota e ver se você tem nota suficiente para a faculdade. Para a faculdade. Quer. Mas aí precisa fazer outro vestibular por elas, não? Não, aí é só o Enem. Só o Enem. Sim. Passou. A UERJ é a única que tem o vestibular próprio. Aqui no Rio, eu acho que a UERJ é praticamente a única, assim, de faculdade pública, né? De faculdade pública, sim. Em São Paulo tem outros, tipo a USP, a Unicamp, a Unifesp, que tem vestibular próprio, mas aqui no Rio é mais o Enem mesmo. Assim. E eu lembro que eu estudei alguma coisa sobre a porcentagem de... Você lembra qual é a porcentagem? De aprovação? Por quantos alunos você disputou a vaga? Agora eu não lembro. Eu tenho anotado aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo ver, porque eu fiz essa pesquisa, né, para falar para vocês, só para vocês terem uma noção de quanto é importante estudar. Não, medicina é o curso que tem a maior concorrência, disparado. Ele estava aqui, eu anotei aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir achar aqui agora essa anotação, que eu tinha deixado pronto aqui, mas eu mexi. Não tá aqui. A UERJ, ela até abre vagas pelo Enem. Não tá aqui. Só que é vagas remanescentes. Então, por exemplo, às vezes faz vestibular e aí não tem alunos que completam todas as vagas e sobra alguma vaga. Uhum. Aí eles abrem vagas remanescentes que você consegue aplicar, assim. Só que para medicina nunca sobra vaga, porque todo mundo sempre faz a matrícula. Sempre faz então, a matrícula, todo mundo quer, lógico, todo mundo quer. Então, por isso, eu vou colocar aqui a informação no vídeo para vocês, na tela para vocês, sobre a porcentagem de aluno vaga, né, para vocês saberem como que é desafiador. Eu sei que eram, acho que se não me engano, para medicina 93,6%, se não me engano, para a UERJ. Acho que foi 93,6%. Assim, bem puxado mesmo. Uhum. Mas, enfim, Ana Luísa está aqui, eu queria que você deixasse pra gente um recado para quem está em casa. Porque quando a gente conversou, eu lembro que eu fiquei buscando várias informações contigo. E uma delas foi, você sempre gostou de estudar, você gostava de ler, como é que era você na escola? E aí você falou para mim um monte de coisa, eu queria que você falasse agora aqui, para as pessoas que estão em casa se identificarem. Então, né, eu sempre estudei em escola pública, exceto esses 2 anos de pandemia, né? E na tendência, eu normalmente era a melhor aluna da sala. Sempre fui assim. E era até meio frustrante pra mim, porque eu ia pra escola e eu sentia que eu tava desperdiçando as minhas capacidades lá, sabe? Eu acho que um dos motivos que eu queria medicina foi até isso, porque eu achava que seria um desafio pra mim, porque eu tava acostumada a ir pra uma escola pública que normalmente o ensino é defasado, né? Eu nem culpo os professores, mas a estrutura e tudo mais. E acho que agora na medicina, na faculdade, tem um desafio mesmo, né? Porque é um ensino muito difícil. Mas quando eu estava estudando, quando eu era mais nova, no ensino fundamental, mas normalmente sempre fui uma aluna muito dedicada, estudiosa, assim. E eu sempre, normalmente, eu tinha facilidade para aprender, não vou negar isso, né? Então, assim, eu passei rápido no vestibular, em parte, eu acho que pela minha facilidade de estudo, de aprendizado, mas mesmo que você não necessariamente tenha uma facilidade, você ainda consegue passar, claro, né? Eu acho que é a questão de você saber das suas capacidades e se planejar de acordo com isso, né? Se dedicar, esforçar. A importância de você prestar atenção na aula, de você copiar a atividade, de fazer os exercícios de casa. Sim. Porque eu sinto, assim, eu tenho um adolescente em casa, né? E eles são muito preguiçosos, né? De fazerem as atividades. Uhum. E é importante esse hábito de fazer a atividade, de copiar o quadro, porque você aprende de diversas maneiras. Você aprende escrevendo, ouvindo e ensinando. Né? Por exemplo, amigos meus, por exemplo, toda aula, toda coisa, tem uma amiga, né, específica, que ela sempre copia tudo que tem, porque eu acho que ela aprende melhor copiando, escrevendo. Então, para boa parte das pessoas, né, copiar e escrever é uma ótima forma de você memorizar o que está sendo falado. E acho que também você fazer atividade de aprendizado fora da escola, porque, claro que na escola você vai aprender muita coisa, mas fora da escola você pode construir muito conhecimento. Então, eu sempre gostei muito de história e geografia, essa parte de humanos, assim. Eu pegava uns livros para ler umas coisas, assim, eu gostava de... Curiosidade, né? Essa curiosidade do saber é muito importante. Eu lia bastante, então, na parte de fazer redação no vestibular não foi um problema para mim, porque eu sabia escrever muito bem, porque eu lia muito. Era uma coisa que, assim, além da escola, você faz outras coisas, você tem um conhecimento de mundo, assim. Porque, como eu disse, eu sempre gostei muito de história e geografia, né? Era uma matéria que eu gostava. E pra parte desses vestibulares, eu praticamente não tive que estudar nada de humanas, assim, porque eu sabia. História, geografia, eu sabia que era uma coisa que eu gostava.
foi até um dos motivos para eu querer fazer direito, porque essa parte de humanas eu me interessava, eu pensei, será que eu faço direito? Só que aí, mais recentemente, eu comecei a me interessar mais pela parte de biologia, mas quando eu era mais nova, né, eu gostava de outras coisas. Então, assim, não só na escola, mas você buscar conhecimento de outras formas, fazer o que te interessa, né? Isso é importante, porque, né? Focar. O celular tem muito joguinho, muita coisa assim, rede social, que é legal, mas o celular também é uma fonte de conhecimento muito importante. Você consegue achar informação de tudo, livro de tudo, nossa, qualquer livro que você quiser, mesmo que você não consiga comprar, você consegue baixar no celular muito fácil. Eu acho que as pessoas têm que dar mais valor a isso. Exatamente, usar a tecnologia a seu favor, né? Sim, com certeza. Aproveitar essa facilidade que a gente tem na mão de ter todo o conhecimento do mundo inteiro, né? Globalizado. Então, ao invés de ficar ali só nos joguinhos, é diversão, é legal, é divertido, interessante, mas vamos colocar foco, né, no tempo. Sim, sim. E buscar mais conhecimento. Eu gosto de jogar também, tem jogo no celular, curto, acho super maneiro, mas ano passado, né, eu jogava e estudava também, eu não ficava só jogando o dia inteiro, tem que ter esse equilíbrio, né? Essa organização. Não precisa parar de fazer o que você gosta, mas fazer com equilíbrio. Organização. Se dedicar ao que é mais importante e deixar os jogos em segundo plano, né? Você pode esperar para jogar, mas se dedicar mais ao seu futuro, aos seus estudos, né? Tem essa noção. É isso aí, gente. Ana Luísa está aqui, prova viva de que é possível. Não é a escola que faz o aluno, é o aluno que faz o que ele quer ser. Então, aproveita o conhecimento que você tem na escola, seja pública, privada, ali tem conhecimento para te passar. Foca no estudo, porque você chega onde você quer chegar. Ana Luísa, se Deus quiser, vai ser uma médica aí, que a gente, de mão cheia, ainda não sabe a especialidade, já pensou? Eu não sei. Eu tô pensando em conseguir ou para a área de cirurgia ou para a área de anestesia. Que cirurgia em si eu acho interessante. E anestesia é meio que relacionado, porque você está no centro cirúrgico, não está necessariamente fazendo cirurgia em si, mas você está ajudando, auxiliando, tem que fazer procedimentos ali. Então eu acho áreas interessantes. E a anestesia, ela precisa estar presente, né? Você precisa, quando você vai fazer alguma cirurgia, você tem que ter um anestesista presente ali, porque ela é fundamental. Qualquer problema que tem ali no paciente, se o anestesista não conseguir agir rápido para solucionar aquilo, né, manter o paciente estável, pode dar um problema sério. Ou até mesmo fazer uma dose errada do anestésico, né? Sim. Então, assim, é importantíssimo também. E é uma boa área. Acho que você vai ficar mais tranquila, vai ter o tempo de você conseguir ajudar os outros e viver a sua vida. Porque agora a cirurgia, eu acho que não, hein? Acho que se você escolher para cirurgia... Eu gosto da ideia do centro cirúrgico. Aí eu penso que anestesia, você está no centro cirúrgico e não necessariamente está ali com uma pessoa aberta na sua frente o tempo inteiro, tem que mexer as coisas, você tem... mais chance de viver a vida mesmo, né? Exatamente, mais chance de viver a vida e ajudar os outros. Né? Fazer o que você gosta de uma forma que também pode tá tendo essa compaixão. Mas uma coisa que eu ia falar também, né? É que muita gente fala assim, eu não quero fazer medicina porque eu tenho medo de sangue, medo de ver gente morta. E assim... Era o meu caso, eu não posso, agora eu já posso, mas eu, antes de ser mãe... Então, meio que na faculdade, você vai ser obrigado a ver isso, tem que fugir muito. Mas depois, se você quiser uma especialidade clínica, né? Tipo, você pediatra, ginecologista... É só não ir pra área cirúrgica, né? Você consegue se afastar um pouco disso. Então, se você não tiver pavor a isso, você consegue passar na faculdade e depois ir para uma área mais tranquila, né? Só não fica na parte de cirurgia, não fica na parte de odontologia, não é nada disso que tem. Mas querendo ou não, alguma hora você vai ter que ver sangue, né? Não dá para escapar durante a faculdade. Lógico, porque você vai ter que conhecer todo o corpo humano, né? Tem que conhecer tudo, como funciona. Mas é uma área linda, maravilhosa. Como que sua mãe fica nessa situação? A minha mãe, ela sempre se esforçou bastante sempre me motivou bastante, sempre me ajudou bastante. Eu tenho muito orgulho da mãe que eu tenho, né? Sempre incentivou a gente, nunca deixou de fazer nada por mim. Ela deve estar estonteante, né? Ela, com certeza ficou muito feliz. Minha mãe tinha vontade de ter uma filha médica, né? Ela falava, ela tem 5 filhos. Eu queria que um deles fosse médico. Ninguém foi para a área medicina, médica. Mas a minha mãe, ela nunca me impressionou em nada, assim. Não, ela também não. A mim também não. Mas ela falava que ela tinha um sonho de ter um filho na área, né? Médico. Qualquer área da medicina. E nenhum deles escolheram isso, né? O meu irmão mais velho fez administração de empresas, eu fiz jornalismo, e os outros nem se interessaram em fazer faculdade, pararam no ensino médio. Nem todo mundo vai ter esse interesse. As pessoas gostam de coisas diferentes. É verdade, é isso aí. Ana Luísa, muito obrigada, sucesso para você. Espero que eu encontre você aí numa cirurgia aí
fazendo, não eu, tá? Mas que alguém que precise das suas mãos, claro. e que você possa ajudar e solucionar, salvar muitas vidas, né? Não, com certeza, é o objetivo, né? Maravilhoso. Obrigada, viu? Sucesso para você. Tá? Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aqui com a Ana Luísa, sabendo que você também pode ser o que você quiser ser, não é isso, Ana Luísa? Todos podemos ser o que queremos ser. E a luta o que é? Buscar ser melhor que você puder ser. O melhor que você puder ser. Não é o melhor do que o outro, e sim o melhor que você puder ser. Então é isso, gente. Beijo. Até a próxima. Até a próxima.